Todos bem-vindos, bem-vindas, bem-vindo você também que vai assistir essa live depois gravada. Essa live é resultado de uma parceria. O tema que a gente vai falar é sobre jogos, brincadeiras e brinquedos. Essa live, como eu estava comentando, foi uma parceria. Então, olá, boa noite, quem está entrando aí, bem-vindas, tudo bom? Olá. Então, eu estava comentando que essa live é uma parceria. A Fabrícia é uma colega, uma amiga, que dá aula para o curso de magistério em Juiz de Fora. E ela conversou com a coordenadora dela, Maria Cristina, e a gente conseguiu efetivar e concretizar essa parceria que é essa live. Boa noite! Então, a gente vai falar sobre jogos, brinquedos e brincadeiras, vai pensar quais são os jogos mais apropriados para cada faixa etária, vai conversar sobre que habilidades que esse jogo desenvolve e também vai poder pensar qual é a melhor intervenção no sentido de favorecer cada vez mais a aprendizagem da criança. Olá, boa noite! Então, todo mundo animado? Quem entrou até agora são alunas da Fabrícia? Se puderem dar um ok, confirmando para mim. Olá. Tem um delay aí mesmo, né? Entre o que eu falei até chegar a informação para vocês. Boa noite, Raquel. Camila. Tatimari. A Fran. Bem-vindas todas. Vamos esperar um instantinho, pessoal. Você estava em aula também agora, né? Com a Fabrícia, ela estava comentando. Isso mesmo, ó, tudo alunas da Fabrícia. Boa noite, Escola Pampeano também. Então, vou começar, enquanto o pessoal termina de entrar, falando um pouquinho da diferença entre jogo, brinquedo e brincadeira. Então, quando a gente pensa em jogo, é algo mais estruturado, com regra. Geralmente a gente imagina um tabuleiro, um jogo dominó, um quebra-cabeça. Quando a gente pensa brincadeira, já é uma brincadeira que é muitas vezes construída pela própria criança ao ar livre, que não tem tanta regulamentação e tantas regras. E quando a gente pensa no brinquedo, é aquele objeto que é próprio da brincadeira. Então, que pode ser uma bola, que pode ser uma boneca, que pode ser uma panela que a criança pegou lá da cozinha e resolveu fazer de capacete para a brincadeira que ela está construindo. Então, pode ser diferentes composições nesse sentido. Então, eu comentava que essa live é uma parceria que foi feita com a Fabrícia. As alunas enviaram várias perguntas, ótimas as perguntas de vocês, inclusive. Eu dei uma agrupada nas perguntas. A intenção é que dê tempo de responder todo mundo, assim, só que as perguntas são várias e o tema é um tema que eu gosto, então vou ter que me controlar. E ao mesmo tempo, assim, à medida que eu for falando, podem ir comentando e perguntando, porque daí assim fica muito mais rico a interação do que se eu só estiver falando, já que eu tô aqui na live sozinha, digamos assim, né, apresentando o tema. Então, vou começar aqui com uma pergunta que vocês fizeram. Vou pedir para vocês fazerem, boa noite, Juiz de Fora, isso mesmo aí. Quando eu puder viajar, Minas é um lugar que eu vou visitar, comer queijo, doce de leite, nossa, muito bom, diferente de qualquer outro lugar. Vou pedir para vocês fazerem uma coisa antes da gente começar a live. Se todo mundo... Deixa eu pedir emprestado aqui um celular um instantinho. O teu tá aqui, ok. Não, ativo aqui para mim, espera só um instantinho. Vou pedir para vocês fazerem o seguinte, tá vendo aqui o aviãozinho? Vocês clicam aqui no aviãozinho, fica espelhado aqui para vocês, mas tudo bem. Aí vocês escolhem aqui 5 amigos, 5 amigas, para vocês mandarem essa live. Daí vocês clicam no azulzinho, dão um confirmar e daí escreve aqui no comentário para mim, compartilhei. Vamos esperar o pessoal entrar. A Fabrícia já entrou, então tô esperando o pessoal compartilhar. E daí eu já entro respondendo as perguntas aqui mesmo.
Conseguiram entender ali como faz para compartilhar? Compartilhei, ó, o pessoal já tá me contando aqui que compartilharam. Boa noite, Drene. Ó, o pessoal tá terminando de entrar. Meninas, me digam aí, compartilharam, entenderam ali o pedido de meninas e meninos? Desculpa aí que os homens que estiverem participando, compartilhei. Tô gostando de ver esse time aí. Compartilhei. Ah, que legal. Assim que é bom, um monte de gente animada, daí a live fica muito legal. Então, eu estava comentando isso, que o pessoal, ó, quem entrou, eu fiz um pedido para vocês clicarem no aviãozinho, escolherem 5 amigas, 5 amigos, pessoas que vocês acham que esse tema pode interessar e compartilhar para as pessoas, daí escreve aqui para mim, compartilhei. Nossa, com todos os meus contatos, tá ótimo. Então, eu pedi 5 e vai vir um monte de gente, então. Ah, já tem um outro convite ali, depois a gente vai conversando. Sim, uma alegria falar sobre esse tema, porque realmente gosto demais desse tema. Então, eu sou a Regina Pique, eu sou psicóloga e sou pedagoga. Eu atuo aqui em Curitiba, eu sou de Florianópolis, mas trabalho aqui já faz 22 anos que eu tô em Curitiba. Trabalho no consultório com psicologia e psicopedagogia, atendendo criança e adolescente. Também faço orientação de pais. Trabalho com psicologia escolar. E antes da pandemia, eu ministrava cursos presenciais de jogos. E estava eu esperando a pandemia terminar para voltar a dar os cursos. E eu acho que o negócio é entrar no ramo digital e começar a formatar cursos digitais, porque essa pandemia está se prolongando mais tempo do que a gente queria. Então, que é uma coisa que eu gosto muito de estar com as pessoas da área de educação falando sobre jogos. Então, uma das primeiras perguntas que as pessoas fizeram foi a seguinte, ó: qual a importância dos jogos e brincadeira para os bebês que ainda estão em desenvolvimento? Então, a gente está começando a live e eu queria pegar essa pergunta e transformar numa pergunta para vocês. Perguntar para vocês, assim, a partir de que idade vocês acreditam que a gente deve estimular uma criança? Então, esperar vocês responderem aí. Eu aproveito e tomo água aqui. Eu pedi para compartilhar a live. A pessoa está perguntando ali. Você clica lá no aviãozinho, vai aparecer uma lista de amigas suas. Você marca 5 pessoas, clica lá no azulzinho de 5 pessoas, dá um concluir, e escreve aqui no comentário compartilhei. Ó, a partir de 3 meses, ainda bebê, desde o nascimento. Vamos ver, desde a gestação, 2 meses. Vamos ver se tem mais alguma resposta aqui. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, para ver se aparece mais algum comentário aqui. O pessoal tá terminando de entrar. Ainda bebê, desde que nasce... 6 meses. Tô perguntando pro pessoal a partir de que idade vocês acreditam que a gente deve estimular uma criança. Compartilhei. Ó, coração aí pro pessoal que tá compartilhando. Ainda na barriga, isso mesmo, na gestação. Então, vou defender a ideia aqui de que a gente efetivamente começa a estimular a criança, pode começar a estimular uma criança a partir da gestação. Não sei se chegou para vocês, esses tempos apareceu um videozinho que estava circulando bastante, que era um bebezinho que estava lá no colo do pai, assim, era até no centro cirúrgico ainda. E a criança nasceu, estava chorando, aquele chorinho de recém-nascido, assim, onde que eu tô, o que aconteceu comigo? E daí o pai começa a conversar com a criança, assim, o pai todo babão, assim, falando todo aquele estilo do pai, assim, todo coruja. E daqui a pouco a criança se acalma e para de chorar. Então, por que essa criança acabou parando de chorar? Por causa que ela reconheceu a voz do pai. Então, o pai estava, né, no período da gestação, conversava com essa criança, e daí quando ela nasceu, ela reconheceu a voz do pai. E efetivamente, quando a gente pensa assim, nos estudos que têm sendo avançados e tal, se verifica que o bebê, desde a gestação, ele já capta os estímulos externos. Então, o toque, né, quando faz massagem na barriga da mãe,
Você coloca música para criança, daí no caso que eu dei o exemplo, o tom da voz do pai. Então, desde a gestação, a gente consegue estimular a criança. Daí a pergunta é assim, bom, para que eu estimulo a criança? Se eu não estimular, o que vai acontecer e em que medida é necessário que eu estimule a criança? Então a gente pensa assim, que o cérebro da criança é como se fosse uma esponjinha, que todo o estímulo que você oferece, e daí se forem mais variados, mais rico, você vai promover um enriquecimento do cérebro dessa criança. Então você estimula, porque se você não estimular, ele vai ficar, digamos assim, se eu fosse imaginar tamanho, né, vai ficar daquele tamanho. E se eu estimulei, eu amplio as redes neuronais, eu amplio as conexões que essa criança pode fazer. Então é isso que eu comentava, você faz um estímulo, traz um estímulo para ela no sentido de sensorial, visual, auditivo. Então, quanto mais você conseguir enriquecer essa criança por diferentes ângulos, mais rico vai ficar o cérebro dela. O que a gente precisa cuidar quando a gente fala em termos de estimulação? Para a gente não estar num extremo e nem no outro extremo. Porque se a gente pensar assim, deixa que ela vai crescendo, assim, porque efetivamente a criança nasce e ela vai crescendo, assim, né? Você vai passando os meses, vão acontecendo coisas com ela. E a gente pode ir para um outro extremo, né? Bom, já que o cérebro dela tem uma plasticidade e tal, então eu vou mandar ver, vou estimular e tal. E na verdade o que a gente precisa pensar é um meio termo, em termos de estimulação, que a gente ofereça o estímulo adequado, no período adequado, mas de forma equilibrada. Por quê? Porque às vezes pode acontecer que a criança tá lá cansada, tá querendo dormir, um bebezinho, e você tá lá querendo cantar para a criança, para estimular a linguagem e tal. Bom, não seria o caso, porque efetivamente essa criança tá com sono, eu preciso deixar que ela durma. E ao contrário, digamos, eu tô lá trocando a fralda da criança e zero interação, não falo com ela, não canto uma música, não faço nenhuma massagem nas mãozinhas, pezinhos, não faço nada nesse sentido, eu tô deixando de estimular essa criança. Então é esse equilíbrio que a gente precisa pensar quando pensa em estimular uma criança. E a estimulação veio desde pequenininha e de forma mais rica possível. Tem uma outra pergunta que foi feita aqui, que é assim, qual a importância... a pessoa fez um comentário aqui, que as músicas também estimulam a criança no ventre, isso mesmo. Tem bastante pesquisa mostrando isso, da importância da música, tanto a música que você coloque, quanto a música que você cante para a criança. No caso, a minha habilidade musical não é muito boa, mas eu cantava para os meus quando eram pequenos, assim. Acho que o benefício da estimulação desconsiderou a questão da afinação, que não é uma das melhores. Então, a gente tem a segunda pergunta, assim, qual a importância dos jogos e brincadeiras para a criança de 2 anos? Depois também tem uma pergunta que foi feita para a criança no berçário. Então, quero resgatar uma ideia, assim, para quem é da área de educação muito provavelmente conhece, para quem não é, explica um pouquinho mais. A gente tem um autor que se chama Piaget, que foi um autor que fez um estudo longitudinal. O que é isso? Ele pegou um grupo de crianças e ele acompanhou essas crianças ao longo do crescimento delas. E ele foi percebendo que o pensamento delas era diferente de acordo com cada etapa. E ele daí traçou uma teoria de desenvolvimento onde ele lista fases do desenvolvimento da criança. Então, quando a gente pensa ali, o que foi perguntado de berçário, 2 anos de idade, a gente está falando do período sensório-motor por Piaget. Porque quando a gente pensa em estimulação, a gente tem que pensar como que está o cérebro dessa criança para eu pensar como que eu caso a estimulação. Então, o que é isso, assim, período sensório-motor? Então, o nome ajuda a gente já a entender. Então, sensório tem a ver sensorial, das sensações, que daí entra o tato, audição, visão, paladar, e o motor tem a ver bem com essa questão do físico, da atividade física. E quando a gente pensa efetivamente uma criancinha lá de 1 ano, 2 anos de idade, o que mais vem à nossa mente é essa criança que se mexe bastante, que está em constante movimento, está engatinhando, depois já começa a andar, daqui a pouco já está correndo e a gente correndo atrás. E essa criança que está querendo explorar o mundo, então assim, tudo é novidade para ela coloca as coisas na boca porque ela está bem nessa fase sensorial. Então, quando a gente pensa quais são os recursos que eu utilizo para promover a aprendizagem de uma criança nessa fase,
Então, eu posso usar tudo aquilo que envolver essas dimensões que eu estava comentando para vocês. Então, eu vou usar aqueles livrinhos que são super ricos para criança, que daí alguns deles cada página tem uma textura diferente. Então, um tem lá a lixa, daí o outro tem um que imita o que seria o pelo de um cachorro, que é lisinho, o outro que tem uma outra textura que é mais diferente dos anteriores. Então, esse tipo de recurso que estimule essa parte sensorial dela. Você vai entrar com chocalhos também, que tem a parte musical. Daí é bem legal poder pegar, quando utilizam algo que envolve música, que seja efetivamente um instrumento musical adaptado, né, para a idade da criança, mas que não seja algo que faça som, mas que não tenha essa qualidade musical de um instrumento, porque daí a estimulação acaba sendo não tão boa, acaba sendo mais prejudicada. Então, muitos brinquedos que são próprios para essa faixa etária também são brinquedos que envolvem causa e efeito. Aquelas coisinhas que tem, sei lá, uma caixinha que você põe uma bolinha em cima, abre uma portinha e a bolinha sai pela partinha de baixo. Então, esses brinquedos de causa e efeito também são brinquedos que a criança gosta e se interessa. Eu lembro de uma situação bem específica, quando a minha filha mais velha nasceu, ela vai fazer 21 esse mês. A gente teve aniversário de 1 aninho, daí voltou para casa e começou a abrir os presentes. E eu fiquei impressionada de pensar de perceber que o que ela estava mais brincando eram com as caixas dos brinquedos e com os papéis de presente. O que acontece, assim, como uma criança gosta dessa coisa de transformação, você pega lá a caixa, você amassa, daí ela volta para outro tamanho. Aí você pega uma embalagem que você amassou também e mexeu de posição, pôs a embalagem dentro da caixa. Então, que você fica fazendo esse tipo de transformação e variação. Então, eu fiquei impressionada de pensar assim que, olha aqui, o que ela mais está gostando é de brincar com as embalagens dos brinquedos que ela ganhou. E daí entra toda a questão motora também, porque tinha umas caixas maiores que ela entrava dentro da caixa, porque daí a criança também tem a ideia de limite, porque ela vai sabendo que tamanho que ela tem, porque ela coube naquela caixa, não coube na outra, enfim, na tal caixa só coube o pezinho. Então, são esse tipo de brincadeiras que acabam sendo utilizadas para essa faixa etária. Gente, eu tô falando e vocês podem ir perguntando. Eu tô pegando as perguntas e respondendo, mas fiquem bem à vontade. Se falei, se teve alguma dúvida, podem ir comentando aqui. Deixa eu... aqui... Então, queria comentar também, quando a gente pensa assim, uma criança de 1 ano de idade, né, essa fase de berçário que vocês falavam, dá pra gente imaginar vários marcos, mas destacar 2, a questão do andar e a questão do falar. Geralmente assim, aniversário de 1 aninho, a pergunta é, tá andando e quais palavrinhas já está falando? Então, quando a gente pensa, que jogos que eu utilizo, que brincadeiras que eu utilizo, um fator importante é você considerar assim, quais são os marcos dessa faixa etária. Então, tudo que você fizer para favorecer a linguagem, o vocabulário dessa criança, tudo que você fizer para favorecer a questão do andar, do engatinhar, que é fundamental, muitas crianças às vezes acabam pulando essa etapa, é bem importante a nossa intervenção, a nossa intencionalidade para todas as crianças engatinhem. A gente vai ver isso é importante depois no Fundamental 1, para toda a questão de aprendizagem mesmo. Não quer dizer que a criança não engatinhou, ela obrigatoriamente vai ter um prejuízo, mas é importante considerar que essa é uma etapa que precisa ser garantida na educação infantil. Então, cuidar com essa questão do andar, que ela engatinha. E daí aqui eu queria ressaltar uma parte com relação à autonomia. Porque, por exemplo, mesmo uma criança pequenininha lá, que está com 6 meses, 9 meses, e começou a engatinhar, 9 meses, né? Mas como que começou a engatinhar, ela está engatinhando, aí de repente ela se enroscou em alguma coisa, tá? Foi para baixo da mesa, não está conseguindo sair debaixo da mesa. Então, cuidar com que tipo de intervenção que a gente faz, porque eu posso tirar todas as cadeiras e facilitar a vida da criança, então ela
sai lá, né? Porque entrou e não tava conseguindo sair. Ou de repente eu posso chegar, me agachar e começar a falar com ela: vem cá, mamãe, olha aqui, olha esse brinquedo e tal. Estimular que ela consiga encontrar uma alternativa sozinha para sair debaixo da mesa. Pode ser que às vezes eu precise afastar um pouquinho uma cadeira para um lado para o outro para que essa criança saia, mas evitar simplificar a vida dela. Por quê? Simplificar, vocês me entendem no bom sentido, ninguém vai judiar das crianças, né? Mas no sentido assim, de que é importante que ela vença os obstáculos que ela tenha, mesmo quando eu penso em uma criança de 9 meses. Por quê? Porque eu estou formando aí autonomia, e a autonomia é fundamental para o desenvolvimento de qualquer criança. Tem umas perguntas aqui. Os brinquedos com sons de animais é legal, sim. Às vezes você encontra, por exemplo, algumas musiquinhas, CDs de música que também imitam os sons dos animais, que pode ser uma alternativa também. E é uma coisa super interessante quando você pensa do ponto de vista desenvolvimento, que você faça um som, porque daí o brinquedo com musiquinha, geralmente toca lá o som do porco, do cavalo, e livrinhos também tem uns sons. E daí a criança imita o som. Então, você faz como que a galinha faz, como que o cachorro faz, porque isso é como que eu vou dizer, é um recurso que você está puxando e estimulando a criança. Para a criança conseguir fazer isso, digamos assim, que eu não dei modelo, eu falo imita o cachorro, e ela conseguir imitar, ela tem que, na cabecinha dela, imaginar um cachorro, daí lembrar qual é o som e, por fim, conseguir reproduzir esse som. Então, você imagina o quão complexo é. A gente parece assim, bobo, né? Faz como que o cachorro faz, tal. Até é comum a gente verificar assim, quando a criança está no começo e você faz as perguntas, às vezes ela se confunde. Ela fala, você pede do cachorro, ela imita a galinha, você pede de um outro bicho, ela se confunde porque ainda não está solidificado esse conhecimento para ela. Como que a gente ajuda que solidifique? A gente vai pedindo para ela fazer mais vezes até que ela vá de fato adquirindo. Deixa eu só ver as outras perguntas. Tem uma pergunta sobre deficiência intelectual, a questão da concentração e do autismo. Essas perguntas de autismo e deficiência intelectual tá aqui na que vocês listaram, eu só vou responder um pouquinho mais para frente. Daí tem uma pergunta com relação à concentração que não tava. A pessoa comentou da palavra cantada, excelente, sim, adoro a palavra cantada. E esses dias uma amiga me deu uma indicação que é de uma coleção, vamos lembrar o nome, coleção de esquinho, que você encontra no YouTube, que são histórias que você só tem o áudio, então você não tem o visual, então a criança fica lá ouvindo a história, claro, dependendo da idade, quando a gente pensa ali 2 anos, 3 anos mais complicado, mas para uma criança de 5, 6 anos, 4 anos, dependendo da criança, você já consegue pôr o áudio e que ela fique atenta à história só tendo recurso auditivo, então sem ela ver a história, porque daí eu tô focando bem na questão auditiva e favorecendo isso. E daí tem essa pergunta que foi feita de concentração, então quando eu quando eu enfoco diferentes áreas do cérebro da criança de estimulação, eu consigo um resultado melhor. Então, digamos, uma criança que não se concentra, pode ser que eu precise fazer um trabalho com ela de favorecer o estímulo auditivo, por exemplo, colocando uma história dessa onde ela só tem a questão da audição. E às vezes acontece também assim que em sala de aula a gente fica pedindo muito a atenção e concentração da criança e pode ser que a gente seja necessário dar um passo para trás. Então assim, por que essa criança não está se concentrando? Bom, porque ela não tem essa habilidade desenvolvida. Se ela não tem essa habilidade desenvolvida, não vai adiantar muito eu ficar pedindo para ela assim, olha, presta atenção, agora é para fazer isso aqui, agora é para fazer aquilo outro. Eu vou ter que fazer isso, dar um passo para trás e ter todo um trabalho para favorecer essa questão da concentração dessa criança, que pode ser através desse exemplo que eu acabei de dar, pode ser através de jogos específicos para trabalhar a questão da concentração. Deixa eu só ver. A Amanda tá comentando que eu via na Vitrola essa coleção dos esquinhos. Nossa, quando eu vi o áudiozinho, assim, porque daí mostra os personagens, os esquinhos são coloridos mesmo. Eu falei, ai, nossa, minha infância. Daí você recorda com a maior paixão essas situações. Então, eu vou seguindo com a próxima pergunta, depois resgato aquela que vocês fizeram aqui, ok?
Aí tem uma seguinte pergunta: os brinquedos não estruturados estimulam o desenvolvimento dos pequenos? Qual a sua importância? Então, vou confessar para vocês que os brinquedos não estruturados são a minha paixão, assim, gosto bastante desse material. E às vezes a gente pode parar para pensar assim, esse brinquedo não é estruturado, tal, então ajuda ou não ajuda a criança, favorece ou não favorece, né? Meia boca, assim, porque não é tão estruturado. Eu acho assim que até pelo contrário, um mês atrás ainda indiquei para uma colega que ela utilizasse areia como um recurso para a criança dela. Então, ela estava contando que a criança estava um pouco ansiosa e tal. E ele falou: areia eu acho um recurso super legal. Claro que quando a gente tem ele em escola, a gente precisa ter um cuidado com relação a como que ele está sendo guardado, para não ter fezes de animais, enfim. Mas a criança começa a brincar com areia e ela vai lá, digamos, pôs toda a areia dentro do baldezinho, virou para fazer um castelinho, e tira o negócio e desmonta. Então ela já tem que lidar com a frustração de que ela começou a montar uma brincadeira, um castelo, enfim, e que aquilo não deu certo. Aí tinta é outro recurso que é não estruturado e as crianças gostam bastante, assim, é super comum se você propicia o momento que elas se pintem, então, vai lá, pintou a mão de roxo, então é fantástico você pensar que pode pintar a mão de uma outra cor diferente daquela cor que você tinha pintado, do que é usual a tua mão, né? Eu só conheço ela nessa cor. E daí, no final das contas, consegue trazer uma outra cor para usar a tinta. E daí, claro, pensar na idade da criança, que ela não leve a tinta à boca, então ter toda essa atenção e esse cuidado. Daí, com relação à argila também, a possibilidade da criança utilizar a argila, que é um outro recurso que acalma muito as crianças. Se você juntar argila com a água, você tem uma combinação ótima para trabalhar a questão de ansiedade. Porque, de novo, ela começa a construir o que ela está fazendo com a argila, daí às vezes dá certo, às vezes ela pôs muita água, às vezes ela põe pouca, às vezes ela não trabalhou a argila suficiente, ela tem que trabalhar mais, então ela tem que lidar com essa frustração do que ela planejou e com o resultado daquilo que ela tem. Então, nesse sentido, esses brinquedos estruturados, a areia que tem uma infinidade de possibilidades em termos de construção, a tinta que permite eu poder me transformar, digamos assim, mudar de cor, explorar, misturar cores, essa textura da tinta também em contato com a pele, essa parte sensorial que a gente falava. Então, esses brinquedos não estruturados são ótimos e excelentes para trabalhar essa habilidades para as crianças também. Então a gente não vamos desconsiderar. E se for pensar, muitas vezes as crianças acabam optando por coisas não estruturadas com coisas simples. A gente fala assim, as crianças não precisam de coisas muito complexas para brincar. Ainda bem, sim, porque haja orçamento, assim, ter que comprar o brinquedo tal e tal. E a gente consegue construir muita coisa, inclusive fazendo com sucata, daí todo o cuidado, assim, se eu tô montando um brinquedo de sucata que tá indo pro berçário, a questão de segurança, se eu peguei um pote, coloquei uma tampinha, então que eu faça lacrado, de tal forma que a criança não possa soltar a tampinha, engolir, enfim, daí também tem esse cuidado que é importante que as crianças tenham. A pessoa estava falando de misturar amida de milho com água. Sim, super gostoso. Eu fazia com. Faz tempo que eu não faço até mais. O que eu fazia era colocar numa panela, colocava. Acho que às vezes eu colocava amido de milho e às vezes eu colocava trigo. E daí ligava o fogo, tal, ficava tipo mingau assim. E daí depois eu misturava tinta e as crianças misturavam essas cores e faziam trabalhos com essas questões que elas estavam montando ali. Então, obrigada aí a Fran pela dica, que esse é outro recurso muito legal de fato. Uma pessoa fez uma pergunta. Tem uma areia aqui muito grande. Essa areia que a Fran comentou aqui, que ela é uma areia que se move. Essa eu não sei se eu conheço aí. Se puder passar o nome e a dica pro pessoal aí, eu agradeço. Tem uma pessoa que falou que o áudio tá baixo, só deem um retorno se tá baixo para mais gente. Pode ser que tenha que aumentar no celular teu. A Neuza marcou ali que o áudio tá baixo. Veja se você consegue no teu celular aumentar ali
o volume. Ó, tô me dando que o áudio tá ok aqui, então vamos lá. Daí uma pessoa fez uma pergunta com relação a... Peraí, só um pouquinho. Massinha, desenvolve muito a criatividade das crianças. Brinco com as minhas de padaria e sai quando comida legal. Sim, a Luciana comentando ali das massinhas. Isso mesmo. Ah, obrigada do retorno do áudio, tá ok, beleza. Daí a pessoa estava perguntando se a gente deve proporcionar desafios mesmo para crianças bem pequenas. Ah, obrigada da pergunta, Natasha, porque realmente é super importante, porque às vezes isso que eu falava, a gente considera que a criança é pequenininha e que daí a gente deixa a coisa um pouco mais assim, light, digamos, e deixa para exigir quando a criança fica um pouco maior. E na verdade não é isso, assim, na verdade como eu falava, que a gente vai estimular desde a gestação também, a gente vai colocando os desafios desde pequenininha. Tanto eu falava lá o exemplo da criança que está engatinhando, tal, então você pode colocar obstáculos na sala para que ela tenha que passar por cima, que ela tenha que encontrar alternativas para alcançar o brinquedo que ela quer. Eu lembro outra situação que eu colocava, mãe de primeira viagem, né? Eu colocava os brinquedos tudo no chão e perto da minha filha. E ela ia brincar com as coisas de decoração que estavam todas configuradas para casa de criança, mas no mais altas, assim, né? Eu falei, nossa, por que ela não brinca com esses que eu coloquei aqui? Ela vai pegar aqui, sei lá, algo que estava mais no alto. E daí eu vi que, na verdade, assim, o mais do alto era um desafio para ela. O que estava no chão estava muito acessível. E daí o que eu comecei a fazer? Comecei a colocar os brinquedos nos locais mais altos. E daí ela vinha para tentar pegar esses brinquedos que estavam no local mais alto. Então você veja que a criança mesmo estava motivada e movida pela questão do desafio. Daí essas percepções que a gente vai tendo e vai ajustando. Com relação a brinquedos, já que a gente entrou, eu acho que uma dica importante é pensar que vale a pena os brinquedos a gente pensar em rodízios. Então, por exemplo, assim, geralmente se a gente deixa tudo disponível para a criança, ela brinca um pouquinho com solta, brinca um pouquinho, fica um pouco bagunçado e também ela cansa daqueles brinquedos, porque daí ela já tá habituada àqueles brinquedos de sempre. Então, assim, deixam grupos de brinquedo, então a boneca, Lego, alguns quebra-cabeças e um outro de encaixe, por exemplo. E o restante dos brinquedos você guarda. E daí você espera uns 2, 3 meses, depois troca. Traz esses brinquedos novos, digamos que estavam guardados, e guarda os que estavam à vista dela. Que é uma forma de você ver que a criança vai ficar interessada porque aqueles brinquedos são novos, ao invés de você deixar tudo disponível o tempo inteiro. Acho que é uma dica que dá para encaixar em escola também. Ok. Vamos para a próxima pergunta. Vou conferindo aqui com vocês. Tem uma pergunta que foi feita assim, ó. Quais os conteúdos que podem ser trabalhados com brincadeiras livres? Então, só conferindo o horário aqui. Nossa, gente, já passou meia hora aqui. Que assustador. Quando a gente fala do que a gente gosta, é um pouco assim mesmo, né? Então a pessoa fez a seguinte pergunta: que conteúdos que eu posso utilizar nas brincadeiras livres? Então, você pode basicamente usar todo o conteúdo que você quiser, você consegue encaixar numa brincadeira livre. Eu acho que uma diferença para a gente pensar é assim: existe a possibilidade de você ter uma brincadeira livre, que a criança está brincando e você não tem uma intenção de intervenção, a única, entre aspas, coisa que você quer é que ela brinque, ou pode ser que ela esteja fazendo uma brincadeira e que daí você queira nessa brincadeira estimular determinadas habilidades específicas. Então, se a gente pensar na educação infantil, identificação, classificação e seriação são fundamentais. Elas vão dar uma base para o fundamental. Eu sempre brinco ali quando eu estava na educação infantil, trabalhando na educação infantil, falo, se a gente faz o nosso trabalho legal e bem feito, o pessoal lá do fundamental vai agradecer a gente, que as crianças vão chegar com as habilidades necessárias para que eles possam introduzir no restante dos conteúdos. Então, explicando ali o que é identificação, classificação e seriação. Por exemplo, assim, você tem aquelas bolinhas de piscina de bolinha lá na sala
e eu pego uma bola e falo para a criança, ó, essa bola aqui é vermelha, a prof quer que vocês encontrem uma bola vermelha também e segurem na mãozinha de vocês. Então eu tô dando um elemento e pedindo para que ela encontre um elemento que é igual àquele que tá ali. Posso fazer identificação com números, posso fazer identificação com letras, então de repente seguro a letrinha A na minha mão, pego um panfletinho, né, com a letra A e falo para ela, ó, entre essas cartinhas que estão aqui com os nomes dos colegas, encontre para a prof uma que começa com a mesma letrinha. Então, estou trabalhando identificação. Quando eu faço aqueles exercícios de figura e fundo, também é a questão da identificação. Classificação. Classificação, geralmente, se a gente for pensar esse mesmo exemplo das bolinhas, então, tá lá todas as bolinhas, e eu peço para crianças formar grupos. Por exemplo, assim, ó, nessa caixa que a prof trouxe aqui, ou que a mamãe tá aqui, a mãe vai pedir para você colocar só as bolinhas vermelhas. Agora nessa caixa aqui só as verdes, agora só azuis, enfim, uma caixa para cada cor de bolinha. Ou se eu tivesse com os brinquedos, ó, nessa caixa nós vamos guardar os carrinhos, nessa caixa a gente vai guardar os legos, nessa caixa a gente vai guardar os ursos de pelúcia, por exemplo. Então, classificação é isso, quando eu formo esses grupos e a criança coloca, divide, distribui nesses subgrupos esses diferentes elementos. Tinha lembrado de um outro exemplo de classificação. A gente pode fazer classificação também na hora de guardar. Por exemplo, assim, a criança está brincando com Lego e está na hora de guardar. E daí eu combino, ó, agora a gente vai colocar aqui dentro somente os Legos, as pecinhas de Lego amarelo. Agora a gente vai colocar, então é o mesmo pote, né? Eu tô guardando, só que ao invés da criança pegar e começar a colocar tudo dentro, eu combino assim. Então a gente vai primeiro colocar os amarelos, agora todos os azuis, agora todos os vermelhos. Se você tem criança que já domina um pouquinho a questão dos números, você pode até ir contando. Ó, o prof vai contar quantos que colocou aqui. Coloquei 5, coloquei 4 e assim por diante. Então, é uma outra possibilidade essa questão de fazer a contagem com os Legos. E a seriação, ela tá mais relacionada à questão de variação. Então, por exemplo, se eu pego 3 cartelinhas com desenho de bomboneca, uma pequena, uma média e uma grande. Quando a gente vai usar a seriação em educação infantil, é legal que o estímulo seja o mesmo. Então, se eu pegar a mesma bonequinha dessa ficha e da ficha seguinte, que eu não use bonecas diferentes, que eu use o mesmo elemento, que a única variação que seja a questão do tamanho. Eu posso, por exemplo, também pegar fichas, sabe quando a gente vai em loja de tinta, que tem aqueles catálogos com a cor, que tem aquelas variações de cores também, assim, o mais escuro, o mais claro, e assim, e o seguinte, eu posso pensar numa seriação com mais de 3 elementos, eu estava dando um exemplo de 3, mas você pode pensar numa variação com 4, com 5 elementos. Geralmente, quando a gente está falando em educação infantil, utilizar a seriação com 3 elementos para depois introduzir mais elementos. Começa com 3 para depois ir ampliando. Então, tem uma pergunta sobre os brinquedos que são indispensáveis na primeira infância. Eu penso assim que a gente pode considerar bem a questão do referencial que o Piaget dá, pensar numa criança que é sensório-motor, e que a gente tenha na nossa cabeça que os estímulos que ela tem que receber estão relacionados com esses. Então, a questão que eu comentava de livros, daí de peças de encaixe, de joguinhos que envolvem causa e efeito, que as crianças gostam e curtem bastante. Quando eu penso as crianças um pouquinho maiores ali, já de 3 anos em diante, são crianças que gostam muito da questão da fantasia, porque daí elas já são capazes de, digamos assim, o cérebro está um pouquinho mais envolvido, já consegue brincar de faz de conta, que é um marco para ela sair do sensório motor para o pré-operatório, que é o estágio seguinte. Então, esses dias eu estava no supermercado, daí passei e tinha uma menina vestida com a roupa da Elsa, né? Então, ela estava com a mãe dela e tal, e eu passei pelo corredor e falei, nossa, uma princesa! Dela já ficou toda assim, porque alguém reconheceu que ela era uma princesa. Daí acabou que mais um pouco encontrei com ela de novo e eu perguntei pra ela, qual que é teu nome? Dela, Elsa. Tipo assim, claro, né? Imagina, se ela é uma princesa, se ela tá com o vestido da Elsa, minha pergunta é desnecessária, claro que é a Elsa. Então, pra gente ver assim, como a criança internaliza essa questão mesmo de pôr a roupa e daí eu sou a personagem, essa importância da fantasia. E a gente vê a fantasia também na criança dessa idade, quando ela já é capaz de pegar um elemento e brincar com ele de uma outra forma. Eu falava lá, a criança que pega panela e faz de capacete.
Então ela vai lá, pega um lápis e ela diz que esse lápis é uma varinha de condão. E daí ela pega um lençol, põe em cima lá de uma mesa e fala que ela construiu um castelo. Então essa capacidade de fantasiar é uma habilidade que a criança vai tendo, vai desenvolvendo à medida que ela vai crescendo. E é importante a gente estar atento se ela tem essa capacidade ou não. Se ela não tiver, já é um indicativo de que alguma coisa pode não ser tão legal assim. Olá, Luiz, tudo bom? Que delícia encontrar gente que já fez curso. Saudade de fazer curso presencial. Tem que ser online, Luiz. Vamos esperar a pandemia. A gente vai levar um tempo ainda. Ó, a pessoa comentando, a Fafá Gomes, não sei se Fabiola, não sei o nome bem certo, assim, comentando da criança de ficar vestida de personagem, porque é isso mesmo. Se a gente vai olhando as características da criança, a gente, saudade, Liz, também, a gente vai vendo que é isso, assim, que ela vai mostrando os indicadores do que ela tem. Daí vamos seguindo aqui. Tem uma outra pergunta que foi feita. Ah, eu estava falando de identificação, classificação e seriação e que eles são fundamentais para soma, subtração, multiplicação e divisão no fundamental. Quando eu dizia assim, que se a gente faz um bom trabalho em educação infantil, o pessoal do fundamental agradece exatamente por conta disso. Qual a maneira mais interessante de brincar para educando? Então, a criança, ela vai brincar da forma como é melhor para ela. Então, ela vai utilizar o recurso, vai fazer uso dos brinquedos, enfim, da forma como ela achar que é mais gostoso para ela brincar. Eu acho que a diferença é a gente pensar assim, qual que é a nossa intencionalidade naquilo que ela está fazendo. Então, assim, se eu quero, agora eu quero deixar livre para que ela fique brincando, ok, eu deixo livre. Se eu tenho intenção de trabalhar algum conteúdo, alguma habilidade específica, daí eu vou precisar direcionar essa atividade. Falando um pouquinho assim da minha experiência em sala de aula com educação infantil e jogos, como que a gente geralmente fazia? Como o jogo ele é mais estruturado, a gente precisa estar junto com uma criança quando a gente pensa em educação infantil, porque se a gente soltar ela em um jogo que tem uma sequência, uma quantidade de regras, umas pecinhas que são interessantes, que daí são coloridas e tal, existe uma tendência muito grande de que ela acabe se desinteressando e fique brincando somente com aquilo que está ali. E a minha intenção é desenvolver uma habilidade específica, por exemplo, quantidade. Então, um exemplo. Como que eu fazia quando eu entrava em sala de aula? Tinha professora, tinha auxiliar e eu entrava para trabalhar com jogos. Uma turma de 20, 25 crianças. Então, eu ficava com 4 crianças, a professora com 4, auxiliar com 4 e o restante das crianças ficava brincando no tapete numa brincadeira não direcionada e livre. E durante um tempo determinado, a gente ficava com aquele grupo de crianças e ia fazendo rodízio. Então, as que estavam comigo passavam para a próxima professora, iam para o tapete, assim por diante. Por quê? Porque daí eu queria trabalhar algo específico, ou concentração, ou eu queria trabalhar a questão de percepção visual, ou questão de quantidade. Então, eu precisava ficar junto para que a criança pudesse jogar e eu atendesse efetivamente o objetivo que eu estava me propondo. Porque senão a gente acaba perdendo isso. Quando pensa Fundamental 1, e à medida que eles já dominam, já conhecem os jogos, daí você já consegue soltar e eles vão jogando e de forma mais autônoma. Mas a educação infantil, a gente acaba tendo que ficar junto mesmo. Existe algum tipo de jogo ou brincadeira para identificarmos quando uma criança está sofrendo algum tipo de abuso? Então, numa situação de abuso, quais são os sintomas mais evidentes? A questão de alteração brusca de comportamento. Então, essa criança era super agitada, ficou super quieta. Ou o contrário, era super quieta, agora está super agitada. Alteração de sono, alteração de alimentação, passividade, regressão. E geralmente, assim, alguma brincadeira que tem um teor sexual e uma brincadeira que fica se repetindo e muitas vezes ela é exagerada e ela é inadequada. Então, são alguns indicadores para a gente ficar de olho, o que pode estar acontecendo. Então, pode ser que efetivamente essa criança sofreu abuso, então tem que investigar, né, conversar, levar esse dado para a coordenação tomar as medidas necessárias. Mas o que também acontece, assim, pode ser que essa criança viu alguma cena num filme, numa propaganda, no celular, enfim, que ela viu alguma cena de teor sexual. Como ela não entendeu do que se trata aquilo, assim, porque para criança é difícil de entender, né, o que está acontecendo ali, ela acaba reproduzindo na brincadeira na intenção de tentar entender o que está acontecendo.
Então, como é super comum a criança chegar em casa, brincar de escolinha, você vê a criança brincar de comidinha, você vê ela nas brincadeiras, muitas vezes ela reproduz situações no dia a dia. Então, pode ser que alguma situação que ela emite lá, algum comportamento sexual, alguma brincadeira desse tipo, não seja necessariamente um abuso, pode ser isso, que ela viu alguma situação, ou em vídeo, ou de outra forma, e ela acaba repetindo para poder entender o que está acontecendo. Deixa eu só ver. Como fazer quando as crianças excluem um ou outro. Peraí, só um pouquinho. Tatiana. Como fazer quando as crianças excluem um ou outro colega? Como proceder como professora nas brincadeiras? Então, não sei um pouquinho ali a idade da criança que você está comentando, mas eu gosto sempre da ideia de, às vezes essa criança você vai precisar, essa que estava excluindo os coleguinhas, né? Vai ter que retirar ela um instantinho da brincadeira e conversar com ela. Olha, a prof viu que tal amiguinho veio para brincar e você não deixou. E daí, como que você acha que ele está se sentindo? Você acha que ele gostou, não gostou? Então, trazer um pouquinho para ela, porque assim, a criança até 7 anos ela é egocêntrica, então é difícil, não é tão automático para ela considerar o ponto de vista do outro. A gente faz esse trabalho, ajuda ela nesse trabalho. Então, ó, o prof vai te falar aqui tal, o que você acha que ele deve estar sentindo, tal, você não está chateado, tal. E pode ser que a criança te faça cara de nada com nada, assim, que eu não quero nem saber. E pode ser que realmente ela se toque, falou, nossa, tipo, o amiguinho ficou chateado, tal. E ela vai mudando o comportamento dela com o tempo. Uma criança que fez cara de nada, assim como diz, ah, não, eu que tô fazendo brincadeira, eu que mando, não falando tão assim, mas um pouco assim, tá, mas por que eu tenho que deixar ela brincar, por exemplo? Aí você fala, tá, então vamos fazer assim, ó, a gente vai fazer uma outra brincadeira agora e os amiguinhos vão deixar você de lado, você que vai ficar de fora da brincadeira. Daí você vai experimentar e você vai contar pra prof como que foi, o que você achou, tal, para que ela experimente um pouquinho na pele aquilo ali que ela tá contando, porque pode ser que tava faltando um pouquinho dessa habilidade, dessa maturidade para entender como que a criança vai estar reagindo. Então, perguntando se a live vai ficar salva. Se tudo der certo, porque às vezes a tecnologia não ajuda, essa live vai ficar salva sim. Tem uma pergunta que foi feita para criança que tem 4 anos e já sabe cores, então você pode fazer brincadeira com os Legos, você pode, por exemplo, o Lego que eu estava falando de guardar o Lego e pedindo as cores, né? Agora eu quero que você guarde os vermelhos, para ela vir guardar, você pode usar bolinhas, você pode, por exemplo, combinar com elas que você vai pegar uma bolinha vermelha e vai escolher na sala. Então pede para eles fecharem o olhinho, tal, você escolhe a bolinha vermelha e pede para eles procurarem as bolinhas vermelhas na sala. E daí a criança vai procurando. Você pode trabalhar com tinta, põe várias tintas e você pede para ela, vamos aqui pintar a mão com vermelho, só que você não mostra qual que é vermelho, você espera que ela identifique o vermelho. Ela pinta a mãozinha e vai lá, carimba a mãozinha, carimba o pezinho. Então são formas diferentes de utilizar a questão das cores, por exemplo, com a criança. Gente, sabe o que vai acontecer? Que não vai dar tempo de responder todas as perguntas, por causa que as perguntas de vocês foram super boas. Tô eu, assim, olhando essas aqui, olhando as que vocês estão fazendo e tentando responder todas ao mesmo tempo. Então, só deixa eu verificar aqui que foram feitas umas perguntas que eu fiquei de responder mais no começo. Deixa só um instantinho para eu me achar aqui. Que estratégias... Aí foram feitas perguntas com relação à síndrome de Down e a criança que tem alguma deficiência, como que eu posso trabalhar. Então, assim, a princípio, você estrutura o planejamento considerando o desenvolvimento de uma criança normal. Então, assim, o que é esperado para essa faixa etária? Daí você vai ver aquela criança, porque assim, quando você fala uma criança com deficiência, você pode pensar uma criança que tem deficiência visual, uma criança que tem deficiência motora, uma criança que tem uma deficiência intelectual. Então, dependendo da deficiência dela, você vai precisar ajustar seu planejamento. Então, você estava falando aquele exemplo das bolinhas, que você pega uma bolinha vermelha, tem várias bolinhas com várias cores, você pega vermelha e pede para a criança pegar uma bolinha vermelha. Se você tem uma criança que tem uma dificuldade motora, que ela não vai conseguir caminhar, pegar as bolinhas, você põe um grupo de bolinhas numa bacia, traz próximo a ela e pede para que ela pegue a vermelha. Então, uma forma de você ter lá a tua intenção no planejamento e adaptação para essa criança. Quando você pensa numa criança que é desatenta, que tenha o diagnóstico efetivamente de TDAH ou não, então você está lendo um livro de historinha, que foi o teu planejamento para a sala.
E você está utilizando, está lendo o livro e depois vai conversando com as crianças sobre o livro. Então, o que teve nesse livro, qual que foi a história e tal, e aquela criança não consegue te dar esse retorno. Depois que você fez com o grupo, você pode ir só com essa criança, digamos, você encaminha o grupo para fazer uma outra coisa, um desenho livre, por exemplo. E você vai com essa criança, pega o livro, traz próximo a ela, vai lendo de volta, então ela tem mais uma menção auditiva e vai mostrando as gravuras e vai pedindo para ela contar a história junto com você. Então, assim, você simplifica um pouco o contexto que antes estava amplo, todas as crianças, para que ela consiga dar conta de acompanhar um livro, mesmo tendo essa questão da dificuldade de desatenção. Então é um pouco isso, se você pensa o esperado para a faixa etária, considerando qual é a característica cognitiva, emocional daquela faixa etária, você faz seu planejamento e considera que você precisa fazer uma adaptação. E muitas vezes você vai fazer uma adaptação, usou, deu certo, não deu certo, daí você vai ter que ajustar, que é um pouco nossa vida em sala de aula, é isso, né? Você faz um planejamento, coloca em execução, mas às vezes acaba que não dá tão certo como a gente planejou. São as adaptações que a gente precisa fazer. Vamos ver aqui só um pouquinho. Qual a importância? Aí tem uma pergunta que foi feita assim, ó, qual a importância dos jogos na vida da criança? Então, eu gosto de falar assim, que o brincar para a criança é o trabalho dela, como o nosso trabalho, como a nossa vida, né, é trabalhar, para a criança o brincar é o trabalho dela. Então, por quê? Porque na brincadeira ela vai elaborar a questão emocional, frustração, vai ter que considerar o ponto de vista das outras crianças. Teve uma situação bem bonitinha que aconteceu onde a gente mora, que tem uma área verde, tem esse privilégio. E as crianças montaram uma brincadeira, dessas brincadeiras de antigamente, assim, varreram uns pedacinhos, juntaram umas pedrinhas aqui, uma madeira, fizeram uns caminhozinhos, ou seja, construíram uma casinha embaixo da árvore. E só que daí assim, uma queria de um jeito, outra queria de outro, e daí uma descia, mexia numa coisa da casa, a outra não gostava, enfim. Conclusão, agendaram um horário, fizeram uma reunião, deliberaram as regras. Então assim, olha a quantidade de coisas que a criança teve que fazer numa brincadeira que elas mesmas criaram, nesse sentido de construir algo junto, e daí assim, o ponto de vista do meu amigo é esse, o ponto de vista do meu outro colega é esse. Então, você imagina se a criança não brinca, não interage, como que essa criança vai crescendo enquanto adulto, sem considerar o ponto de vista do outro, sem entender qual que é a ideia que ele quer passar, sem ter desenvolvido essa habilidade de ouvir qual é o ponto de vista dele e assim por diante. Foi feita a pergunta com relação assim, uma criança autista consegue ajudar a uma outra criança nas suas atividades e brincadeiras? Então, vai depender um pouquinho, assim, a minha especialidade não é educação especial, né? Já atendi crianças com autismo, já atendi crianças com deficiência intelectual. Então, o que eu penso disso aqui, assim, depende um pouco da dificuldade da criança, do comprometimento dessa criança que tem TEA, então depende disso, e depende de qual atividade que você está fazendo. Agora, uma coisa que eu acho super importante nessa pergunta é assim, que a gente tenha a nossa intencionalidade de que mesmo que eu tenha uma criança que eu sei que faz parte da dificuldade dela, do repertório do quadro que ela tem, digamos assim, tem uma dificuldade de socialização, que eu considere a minha intenção de procurar estratégias que ela interaja com as outras crianças, porque senão eu penso assim, ela não interage, então deixa lá e não interage. Claro que assim, isso que eu digo, tem graus e graus de comprometimento em termos de socializando uma criança que tem TEA, então tem que ter esse cuidado. Mas que a gente possa pensar nisso, assim, de que efetivamente identifique situações para que a criança possa interagir. E muitas vezes a gente vai ter que ensinar a criança a interagir, porque o que acontece? Se a gente pede para uma criança, ajude teu amiguinho a fazer tal coisa, digamos, tá lá uma criança conseguiu fazer uma conta, 4 mais 5, 9, beleza. E daí o amiguinho não conseguiu. Você fala, ajuda o teu amigo, pode ser que ele chegue lá e fale, 4 mais 5 é 9. E na verdade não é muito essa ajuda que a gente quer, que auxilie o amigo a chegar nesse resultado. Então, quando eu ensinava para as crianças como que você faz uma intervenção com o teu amigo, você não falava intervenção, assim, mas assim, como que você ajuda o teu amigo a aprender? Porque a criança não está com esse dado, digamos assim. Eu falo, olha, é como se a gente fosse brincar de adivinhação. Então, eu vou pensar numa fruta e eu quero que você adivinhe.
Se eu de cara falo pra você que a fruta que eu pensei é maçã, tipo, a brincadeira não tem graça, você nem vai tentar. Então, quando o teu amiguinho tá lá tentando descobrir a resposta, você não pode chegar aí direto da resposta, que é 9, como você não pode dizer que é maçã. Você vai dando pista para ele. Então, como que você vai conseguir descobrir que é 4 mais 9? Ah, vamos pegar aqui 4 lápis, mais 5 lápis, vamos pegar o material dourado, enfim. Claro que é uma habilidade que não é tão simples para criança, mas eu quero dizer assim, se a gente tem essa intencionalidade, a gente consegue também ensinar para as crianças que elas auxiliem e ensinem outras crianças, quer seja uma criança de desenvolvimento típico, quer seja uma criança que tem autismo, com as ressalvas da dificuldade que essa criança possa ter na interação com os colegas, respeitando e ajustando nesse sentido. Deixa eu só ver as perguntas de você. Formas geométricas. Tá perguntando se pode trabalhar formas geométricas em forma de brincadeira para criança de 2 ou 3. Você pode, assim, uma coisa é você trabalhar, outra coisa é você esperar que a criança adquira o conceito. Então, por exemplo, assim, quando a gente pensa um bebezinho, a gente começa a conversar com ele e fala várias palavras. E a gente sabe que ele não está entendendo essas palavras e que não sabe que isso aqui é um lápis ou o que é um celular, enfim, que ele não domina alguns vocabulários. Só que eu não deixo de falar com ele. Então, quando eu tô com uma criança pequena e eu tô lá com uma bola, eu posso falar, isso aqui é uma esfera. Ou se for pegar as formas mais básicas, né, um triângulo, um quadrado, então eu posso utilizar esses conceitos com ela. Pode ser que ela não consiga fixar e extrapolar isso para outros contextos. Por exemplo, assim, que ela veja uma outra forma diferente daquela que eu mostrei e ela fala, essa também é um triângulo, tal. Pode ser que eu consiga, mas pode ser que não. Então, eu posso trabalhar, só que não necessariamente a criança vai me dar o retorno. Mas o fato dela não te dar o retorno não quer dizer que você não possa favorecer e trabalhar, ainda mais que você falou, estou trabalhando de uma forma lúdica, né? Deixa eu só ver que eu acho que a gente tem mais 5 minutos. Aí eu só vou passar uma informação para vocês antes de todos. Eu combinei com a Fabrícia porque ela precisa acompanhar também as pessoas que participaram da live e tudo mais. Vi que vocês estão colocando o nome, da onde que vocês são, de qual turma que vocês são e tal. E ia pedir para vocês, 2 pedidos eu fiz lá para vocês compartilharem no comecinho. E o segundo pedido é assim, a hora que eu terminar a live, porque eu não consigo fazer simultâneo, eu vou fazer um post lá no meu Insta e vou pedir para vocês comentarem no post. O post vai estar com uma frase que eu fiz sobre os jogos, que eu acredito bastante, e é a minha carinha lá sorrindo. E daí para vocês comentarem lá no post qual foi a parte da live que vocês mais gostaram. Ah, gostei dessa ideia, gostei dessa indicação de tal jogos, assim por diante. Então que vocês façam esse comentário lá no post que foi um combinado que eu fiz com a Fabrícia para a gente poder encaixar. Então, a última ideia que eu quero trazer para vocês é assim, ó, quando a criança joga ou quando a criança brinca, ela mostra como ela é. Então, ela mostra como que ela é emocionalmente, então, se é uma criança que tem um bom limiar de frustração ou não, se é uma criança que deixa os colegas participarem, se é uma criança que tá desafiada, ela continua jogando, se é uma criança que desmotiva, logo que começa a perder. Então, ela mostra como que ela funciona. Então, ela mostra também da parte de aprendizagem dela, o cognitivo dela. Então, quais são os conceitos que ela domina. Ah, você tem que jogar o dado, tem que andar 2 casas. Se ela consegue andar as 2 casas, eu estava falando antes de cores, né? Então, utilizei lá a cor sem mostrar. Se eu só falo, pega o vermelho, sem mostrar nenhum modelo. Se ela consegue pegar o vermelho, daí eu vou descobrir se ela entende, conhece as cores ou não conhece, quais cores que ela conhece. Então, a criança, quando joga, mostra pra gente de uma forma muito simples, muito lúdica, como que ela é, quais são as dificuldades que ela tem, como que ela reage emocionalmente e quais são os conhecimentos que ela tem. E o jogo, as brincadeiras, elas servem pra gente como uma ferramenta para conhecer a criança e para pensar nas intervenções que a gente quer fazer para favorecer ainda mais a aprendizagem dela. Então, quero agradecer vocês, quero agradecer a Fabrícia pela parceria, muito bom, adorei. Tinha expectativa que não ia dar para responder todas as perguntas. Acho que quase todas. Acho que quase todas as perguntas consegui responder. Se alguém depois quiser me perguntar algo no direct, tranquilo, pode perguntar, manda lá e
e eu respondo. Tem uma pessoa fez a pergunta, o comentário no post que dá presença. Isso, comentário no post para vocês falarem qual parte da live que vocês mais gostaram. E é uma forma também da Fabrícia poder acompanhar as pessoas que estavam participando, porque daí tem a questão da lista de presença, que era uma aula que vocês teriam e a gente transformou essa aula em live. Então, obrigada, boa noite para vocês. Foi ótimo, assim, prazer conhecer as pessoas que eu não conhecia. Tá lá meu Insta, vai ser muito bom ter vocês seguindo e acompanhando os conteúdos que eu coloco lá e também acompanhar um pouco dos jogos que eu desenvolvo também, que é uma paixão que eu comecei a fazer há algum tempo atrás. Aí agora aqui a live já fica, obrigada, agradecendo vocês, fica dando a contagem regressiva aqui, 10, 4, 6, que legal, ó, entrou pelo Instagram da irmã, obrigada pela live.